Olá, pessoal do YouTube! Você sabia que existe uma segunda característica que levou José do Egito ao governo? Você ouviu falar que ele perdoou? Sim, mas hoje eu quero te trazer uma das outras características que fez que José fosse governador. E eu te digo que sem essa característica, José não teria se tornado governador. Fique aí, enquanto isso, deixe seu like, curta e compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no canal e eu volto para te contar. Então vamos lá ao nosso assunto de hoje. Você conhece a história de José, um menino que foi jogado na cova pelos irmãos, um menino que era querido do pai, um menino cuidado, um menino que tinha a capa colorida que o próprio pai fez com as mãos, não é verdade? Isso causou muitos ciúmes nos irmãos de José. José era tão querido, sabe por quê? Porque José era filho de Raquel. Quem era Raquel? Era a mãe dele, que era a mulher que Jacó amava. Para você ter uma ideia, Jacó trabalhou 14 anos para casar com Raquel. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu casar com aquela mulher que ele amava tanto, ele teve um filho com ela. E esse filho foi José. Daí o amor tão grande pela vida de José. E Jacó era muito mesmo apegado com ele. Os irmãos não se aguentavam, de ciúmes. Mas José, ele era um menino obediente ao pai, por ser muito amado, cresceu ali, no berço do amor, nos braços do pai. E foi aquele menino que Deus olhou com todo amor e deu para ele um sonho que seria impossível, para a família. Tanto que os irmãos ficaram com raiva do sonho. E olha que era só um sonho, Era somente um sonho. E os irmãos ficaram com raiva. Sabe, às vezes dependendo do que você fala com as pessoas e da maneira que elas olham para você, elas vão ter raiva. Por quê? Porque você está apenas falando, não é verdade? Mas elas sabem que você tem a capacidade de chegar, que você tem como fazer aquilo que você está dizendo, e isso causa nelas um incômodo, sabe? Elas ficam incomodadas porque elas podem imaginar você tendo aquele tipo de vitória. E assim elas têm raiva, ciúmes, inveja, não é? Mas eu quero deixar aqui hoje um recado muito interessantíssimo sobre José, porque José, ele era fiel a Deus. E eu já quero deixar para você a segunda característica de José, ou uma delas que fez com que ele fosse ao governo. José foi levado ali para a cova, foi jogado ali, os irmãos decidiram tirar e vender José como escravo. Ele foi vendido como escravo e ali ele passou a ter uma vida agora de escravo. Imagina aquele menino que tinha uma vida tão aconchegante, uma vida tão confortável, emocionalmente. Ele tinha carinho, atenção o tempo todo e de repente ele agora é um escravo, ele é mais um, ele é qualquer pessoa. Porque muitas vezes acontece isso, A pessoa cai numa situação em que ela sai de um momento do conforto para ela chegar no momento em que ela não se sente mais ninguém. Tudo aquilo que estava nos braços, tudo aquilo que ela tinha, tudo foi embora. E ela não se sente mais amada, não se sente mais acolhida. E foi o que aconteceu com José. Inocentemente foi lançado ali como escravo. Ali ele trabalhava, ali ele tinha que seguir as regras, ali ele não tinha horário para acordar nem para dormir, mas ele era fiel. E a característica de José que eu vou destacar aqui é a fidelidade a Deus. José tinha uma fidelidade a Deus impressionante. José trabalhou como escravo e a Bíblia diz que onde José passava, prosperava. Onde ele colocava as mãos, prosperava, porque ele foi sim lançado ao Egito como escravo, mas Deus não o abandonou. Deus estava com José o tempo todo e José era próspero porque Deus estava com ele e porque ele era fiel, ele amava a Deus acima de tudo. Sabe que é amar acima de tudo? Acima da dor, acima da humilhação, acima de uma situação que ele não tinha culpa, ele não tinha porquê estar passando por aquilo, ele estava ali nas
seus questionamentos, e mesmo com dor, com tristeza, decepção, raiva, né? Ele não teve a oportunidade de virar para os irmãos e falar o que queria, não é verdade? Então, ele mesmo assim, ele amou a Deus acima de tudo e ele foi fiel. Ele fez tudo que estava na mão dele para fazer o melhor, porque ele não fazia aos egípcios, ele fazia a Deus. O interesse dele era agradar a Deus, era estar de bem com Deus, era contar com a companhia de Deus. Ele sabia que ele não podia perder a companhia de Deus, porque Deus sempre era, mas ali era tudo o que José tinha. José, ele trabalhou na prisão, ele trabalhou como escravo e, como eu disse, tudo ali a Bíblia diz que prosperava. Quando ele entrou na casa de Potifar, a Bíblia diz que a casa de Potifar também prosperou. José era tão fiel a Deus, a fidelidade dele é algo a ser destacado. Ele não deixou se abater, ele não deixou se contaminar, ele não deixou se envolver por nada do Egito. E quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo e fazer com que ele caísse, com que ele pecasse, ele então se manteve fiel a Deus. O único motivo de José foi a fidelidade a Deus. Um homem fiel a Deus sabe o momento certo de se colocar, de falar, de calar, de fugir. Esse homem fiel a Deus, ele preza a amizade dele com Deus, ele preza a comunhão dele com Deus acima de todas as coisas. Um homem que faz isso é feliz, um homem que faz isso é abençoado. A Bíblia diz que ele é abençoado, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que ele vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e tudo que ele fizer irá bem. A esposa será como uma planta, né? Uma frutífera, e os filhos, né? Ali como os frutos ao redor da sua mesa. O homem que teme ao Senhor é abençoado. E José foi esse homem abençoado. Ele temia a Deus, ele era fiel. E sabe o que acontece? Depois que ele decidiu ser fiel, ele foi lançado na prisão, porque ele foi fiel. E ele sofreu danos, né? Porque ele foi fiel. E muitas vezes é assim que acontece. Se você quer ser fiel a Deus, saiba que danos virão à sua vida, prejuízos emocionais virão à sua vida. Você que é fiel, saiba que você é o fiel, você é a pessoa que vai ser ferido. Você é o ferido, você é aquele que faz o bem. E aquele que faz o bem é ferido, é deixado para trás, é passado para trás. E infelizmente, né, aquele que faz o bem sempre sofre danos em prol do bem. E assim foi com José. Ele sofreu dano ali porque a mulher ficou irada, né? Ficou irada com a negação de José a ela. E ela então, mentindo, disse que ele tinha atacado e levou ele preso e ele não tinha como se defender. Mas ele foi fiel a Deus. Não importava para ele pagar, não importava para ele o dano. O que importava para ele era ser fiel a Deus. E ele foi fiel a Deus, né? Com a própria vida, com a história dele, com as suas atitudes, mesmo que as situações vieram. José não abriu mão de ser fiel a Deus. E você, está disposto a ser fiel a Deus? Está disposto a pagar os danos? Quando você não é fiel a Deus, você sofre danos, porque as consequências vêm na sua vida. Mas quando você é fiel, você sofre danos também. Então qual é a diferença? A diferença é que quando você sofre danos por ser fiel, você tem uma recompensa do céu. E quando você sofre danos pelo pecado, você tem uma recompensa do pecado. Você tem um pagamento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o perdão. E aquele que sofre danos pelo pecado vai ter uma recompensa terrível de consequência. Mas quem sofre danos por amor, a fidelidade de Deus, tem uma recompensa de vida, de vitória e de honra. E assim foi com José. Ele estava dentro dali da prisão e aqueles homens vieram, contou para ele o sonho e ele interpretou aqueles sonhos. E foram aquele homem, um que viveu, porque um morreu, segundo a revelação de José, aconteceu como ele disse. Aquele que viveu e voltou a ser copeiro, né, de Faraó. Ele um dia, estando perto de Faraó, e Faraó tendo sonhado aquele sonho que o perturbou muito, ele lembrou de José.
E ele disse: olha, tem um na prisão que revelou um sonho que eu tive e como ele disse aconteceu. E José então terminou ali a sua saga, né, de escravo, de prisioneiro, e subiu então diante de Faraó e assumiu o governo que Deus tinha para a vida dele. Ali ele interpretou o sonho, deu ali uma sugestão, uma solução muito sábia, e Faraó então colocou aqueles anos de fome que viriam posteriormente aos anos de fartura, né? Colocou ali tudo nas mãos de José. Lembrando que José revelou o sonho, foram 7 anos de fartura e depois viria 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, José juntou tudo que tinha com os trabalhadores, criou celeiros, colocou 20%, guardou esses grãos. E quando passou ali aqueles 7 anos e começou a vir a fome, então os celeiros estavam cheios e eles tinham para vender em toda a região, toda a terra do Egito. O que aconteceu foi que a família dele, que estava, né, em Canaã, também sentiu e sofreu a fome. E eles foram ao Egito para comprar comida. Foi nessa hora que José reencontra e vê todos os irmãos. E ele já sabia, né? 7 anos de fartura, sendo governador, estando numa posição privilegiada, já tinha se casado, já tinha filhos. Ele então já tinha entendido que o motivo dele estar ali era justamente cuidar do pai, dos irmãos, da família e não deixar que a fome que viria fizesse com que eles padecessem. José entendeu que ele foi tirado da família por um propósito de Deus, que ele foi colocado no Egito para governar por um propósito de Deus e abençoar a sua casa. Ali, ele dá o abraço do perdão e diz para ele: olha, vocês não se preocupem, foi Deus quem me mandou para cá, para que nesse momento vocês fossem sustentados e não sofressem o dano da fome. Toda a família de José ficou ali no Egito, né? Com sustento, bem acomodados, os irmãos felizes, porque agora já não tinham a dor mais, né? De ter feito aquilo com o irmão, já não olhavam para o pai e viam o pai chorar, sofrer todo dia. Então, eu quero te dizer, a característica fundamental que levou José ao governo, além, né, de posteriormente ele perdoar, foi a fidelidade a Deus. E eu quero te deixar esse convite de Deus para você. Seja fiel, sofra danos pela fidelidade a Deus, não sofra danos pelos seus pecados. Quando você sofrer pela bondade, pelo bem, Deus terá uma recompensa para você. Se você for fiel, o governo chegará em tuas mãos e você dirá: o meu Deus me trouxe aqui para esse bem, o meu Deus me trouxe aqui para este fim, e a vontade do Senhor será feita na sua vida. Você então glorificará a Deus e Deus exaltará você conforme a vontade dele. Não deixe nada tirar você, tá? De fazer a vontade de Deus, de ser fiel. Esteja disposto a sofrer. Jesus disse para Paulo, vai lá, diz para Ananias, vai lá e diga para Paulo, coloque as mãos nos olhos dele, ele vai voltar a enxergar. E diga para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Fazer o bem é lutar contra o mal odeia o bem. As pessoas do mal odeiam as pessoas do bem. O diabo odeia as coisas de Deus. Então, aprenda a lutar contra o mal. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Seja fiel e colha a recompensa da fidelidade a um Deus que te vê e que está com você. Nos momentos difíceis, nos momentos dos danos, prejuízos, Deus está com você. Daqui a pouco, você vai ver a recompensa que vai chegar. Seja fiel. Que Deus te abençoe na sua jornada, hoje e sempre, independente do dano, independente da dor. Seja fiel ao Senhor acima de tudo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Deus te abençoe.